A origem da espécie humana é uma jornada extraordinária de milhões de anos, marcada por mudanças biológicas, adaptações ambientais e desenvolvimentos culturais. Desde os primeiros primatas até o Homo sapiens moderno, a trajetória humana é uma história de sobrevivência, inovação e interação com o ambiente. Este texto explora os principais marcos na evolução humana, desde o surgimento dos primeiros hominídeos até o ser humano moderno, com suas sociedades e tecnologias conhecidas. A história da humanidade começa com os primatas, um grupo de mamíferos que surgiu há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, após a extinção dos dinossauros. As primatas são caracterizadas por uma série de adaptações que lhes permitirão sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes, como a visão binocular, que facilita a percepção de profundidade, e a presença de depositantes opositores, que ajudam na manipulação de objetos. Essas primeiras primatas não eram ainda humanas, mas suas características seriam fundamentais para a evolução das espécies. O grupo dos primatas se dividiu em várias linhagens, incluindo os antropoides, que tiveram origem nos macacos e nos seres humanos. Entre os mais próximos de nossa linhagem estão os grandes macacos, como chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Estudos genéticos mostram que os seres humanos compartilham um ancestral comum com os chimpanzés, vivendo esse ancestral entre 6 a 7 milhões de anos. A história do Homo sapiens, a espécie à qual pertencemos, começa na África, há cerca de 300 mil anos. O Homo sapiens surge com um cérebro ainda maior e uma capacidade cognitiva aprimorada em comparação com os anteriores Homo erectus e Homo habilis. Uma das características distintivas do Homo sapiens foi a revolução cognitiva, que ocorreu entre 70 mil e 30 mil anos atrás. Durante esse período, os seres humanos começaram a criar arte, rituais religiosos e formas de comunicação mais complexas. O desenvolvimento da linguagem permitiu que as pessoas compartilhassem ideias, experiências e histórias, o que facilitou a cooperação em grupos maiores e a construção. Há cerca de 60 mil anos, grupos de Homo sapiens saíram da África, espalhando-se pela Ásia, Europa, Oceania e as Américas. Durante essas migrações, os Homo sapiens encontraram outras espécies de hominídeos, como os neandertais na Europa e os denisovanos na Ásia Central. Embora os Homo sapiens tenham mudado essas populações em grande parte, estudos genéticos recentes mostram que ocorreram interações, incluindo cruzamentos entre Homo sapiens e neandertais, deixando vestígios genéticos desses outros hominídeos em nosso DNA. O desenvolvimento da agricultura, há cerca de 10 mil anos, mudou radicalmente a vida do Homo sapiens. Ao domesticar plantas e animais, os seres humanos passaram de um estilo de vida de caçadores-coletores para um estilo sedentário, formando-se como primeiras aldeias e sociedades complexas. Essa revolução agrícola ajudou o crescimento populacional e o surgimento das primeiras civilizações na Mesopotâmia, Egito, Índia, China e nas Américas. As sociedades começaram a desenvolver sistemas de escrita, religião, leis e comércio, e a orientação social foi se tornando cada vez mais complexa. A especialização do trabalho também levou ao surgimento de uma classe de artesãos, mercadores e governantes, e as cidades se tornaram centros de culturais. Nos últimos 300 anos, a Revolução Industrial transformou a sociedade humana. A invenção de máquinas e tecnologias para a produção em massa, a criação de sistemas de transporte, como ferrovias e navios a vapor, e a exploração de novos recursos naturais aceleraram o crescimento econômico e a urbanização. O mundo passou a ser cada vez mais interligado, e os avanços científicos e médicos ajudaram a aumentar a expectativa de vida e a melhorar as condições. Nos últimos 100 anos, a revolução digital transformou ainda mais a sociedade humana. A invenção dos computadores, a internet e as tecnologias de comunicação realizaram uma nova era de conectividade global. O mundo se tornou mais interdependente, e as informações agora podem ser compartilhadas instantaneamente, provocando mudanças radicais. Além disso, a humanidade enfrenta novos desafios, como a crise ambiental, as desigualdades sociais e os avanços da inteligência artificial. A tecnologia tem sido uma força motriz para a inovação, mas também apresenta questões éticas e sociais importantes que os humanos precisam lidar no futuro. A trajetória da espécie humana é uma história de adaptação, transformação e superação.
Desde os primeiros hominídeos até o ser humano moderno, a evolução tem sido um processo contínuo de aprimoramento biológico e cultural. Embora enfrentemos desafios complexos no presente, a história humana também nos mostra a capacidade extraordinária de inovar, colaborar e transformar o mundo ao nosso redor. O futuro da humanidade, como sempre, dependerá da nossa capacidade de aprender com o passado, enfrentar os problemas do presente e criar soluções para um futuro sustentável.